Oi, minha turminha 20FC04, vim aqui com um cenário novo. Vocês vão ver aí por trás, tá tudo diferente. Não tem aquele slide tradicional, não tem aquela abertura tradicional, porque hoje é dia de revisar o módulo, todo o módulo de atendente de farmácia. E nós vamos revisar através de um quiz. Então não vai ser aquela ladainha de conversa, são perguntas e respostas que eu quero ver vocês acertando daí e eu vou acertando daqui, tá bom? E aí a cada pergunta a gente vai comentando um assunto visto nesse módulo. Então vem comigo, bora revisar, vou aqui pro cantinho, tá bom? Me aguardem, vão lá, pegue o módulo de vocês, esse é o momento de vocês terem um tempinho para pegar o módulo, enquanto eu vou diminuindo aqui a tela. E aí aconselho vocês a depois, né, que virem o conteúdo, revisarem as questões que nós vamos ver aqui, esse quiz de perguntas e respostas. Por quê? Porque fazendo isso, vocês já vão ter revisado todo o módulo, tá, gente? Então, de maneira didática e bem animada, que eu já tô animada aqui, a gente vai fazer esse quiz de atendente de farmácia, tá bom? Então, vem comigo, bora lá. Gente, então vamos lá, quero ver vocês acertando tudo, tá certo? Primeira questão aí, bora lá. A tarja amarela representa que medicamento? Letra A, genérico. Manipulado, letra B. C, similar ou D, referência. Quem falou letra A, acertou. Lembrem lá que as tarjas, né, elas representam vários tipos de medicamentos, mas o genérico, o principal que a gente tem que lembrar, o genérico, ele tem a tarjinha amarela, certo? Então, sempre, em toda medicação genérica, vai vir uma tarja lá amarela, bem grande, pra gente ver que é medicação genérica, tá bom? Outra coisa, bora! Outra questão pra gente revisar assunto. Qual das alternativas abaixo contém apenas formas farmacêuticas sólidas? Então, só relembrando, a gente viu as formas farmacêuticas, nós vimos lá que existem basicamente 3 formas farmacêuticas básicas, e aí cada uma delas tem vários tipos, né? Mas vimos que nós temos as sólidas, as semissólidas e também nós vimos as líquidas. Conversamos sobre várias formas sólidas, comprimidos, drágeas, os vários tipos de comprimidos, vários tipos de cápsula. Depois nós falamos sobre as formas líquidas, também falamos sobre as formas sólidas. Então, tudo isso foi visto. Mas aqui, para a gente responder essa questão, a gente precisa desses conhecimentos. Então, bora lá. Letra A, óvulo, supositório e comprimido. Será que aí só tem sólidas? Bora para B. Pó, granulado e xarope. C, pomadas, comprimidos e cápsula. D, comprimido, óvulo e emulsões. Então, bora analisar questão por questão. A letra A, óvulo é um conteúdo sólido? É, né, gente? Até falei pra vocês que ele é exclusivo de via vaginal, lembra? Mas ele é um conteúdo sólido. Ele é como se fosse uma cápsula, mas para via vaginal. Supositório é também, né? É uma cápsula por via retal e é considerada forma sólida. E comprimido? Também. Então, a resposta correta aí é letra A também. Bora só conferir? Conferido. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. A, B. Pó também é considerado sólido. Granulado também, mas xarope não. Xarope é líquida. C. Pomada. Já parou aí. Pomada é semissólido, né? Então, a gente já elimina. E D. Comprimido é. Óvulo é. Mas emulsões não. Emulsão, quem lembra aí, é uma forma líquida, certo? Então, deu pra gente revisar aí as formas farmacêuticas, né? Vai lá no teu módulo, no teu capítulo de forma farmacêutica e já revisa aí também. Bora lá, próxima. Terceira, a via intradérmica é uma via... agora vamos falar sobre vias de administração. Nós definimos as vias de administração, nós falamos aí sobre elas, né? Nós vimos que a via de administração é a maneira como a medicação ela vai ser introduzida no organismo do indivíduo, então como a medicação ela vai entrar no corpo do indivíduo. E existem várias vias, né? E aí eu dividi essas vias para vocês, lembram? Em vias enterais, que eu disse para vocês, enterais, lembra de engolir? E vias parenterais. Então, as vias enterais, a gente lembra aí que são 3. Oral, sublingual e
retal. Já as parenterais, para vocês lembrarem, lembra desse para do começo. Para, tá doendo. Parenterais, para, tá doendo. Parenterais, para vocês não esquecerem nunca mais. Então, toda via que é injetável, a gente considera parenteral. E a intradérmica é uma via injetável, né? A gente vai usar uma agulhinha ali para ir lá na derme. Então, é uma via parenteral, tá, gente? Bora lá. Outra de via de administração. Eita, essa é famosa, né? Quando a gente fala da insulina lá, qual é a via que a gente aplica insulina? A insulina é um hormônio muito importante para pacientes diabéticos. Ao longo do curso a gente vai falar um pouquinho mais sobre diabetes, não se preocupem, eu vou falar mais sobre a insulina. Mas só para vocês lembrarem que o principal exemplo aqui da via subcutânea é a insulina. Então, dentre as alternativas, quais são as vias que a gente aplica insulina? Letra A, subcutânea? Sim, é ela mesma, né? Lá na gordurinha. Intradérmica, não. A gente viu que na intradérmica a gente faz geralmente algumas vacinas, como a BCG, teste alérgico, mas medicação muito difícil, né? Fazer na pele, intradérmica. C, intravenosa, agulhinha lá na veia. Não, a gente não faz insulina na veia, né? Na veia a gente faz muita medicação. Faz soro, faz medicação na urgência, mas insulina não. D, intramuscular também não. A intramuscular também é uma via que a gente utiliza muitas medicações. Tem muito músculo lá para fazer, muitos músculos diferentes, né? Músculo do braço, lá no bumbum. Quero que você revise isso aí, certo? E relembre aqui comigo esses músculos, o deltoide, que é o do braço, o glúteo lá, o vasto lateral na coxa. E aí, eles são apropriados para receberem também vários tipos de medicações e até medicações de base oleosa, como o anticoncepcional, por exemplo. Por isso que a gente faz aí o anticoncepcional por via intramuscular. Lembrando aí que o músculo do braço só comporta lá pouco ml, por isso que a gente não faz tanto líquido no braço, né? Geralmente só faz vacina, mas o músculo do bumbum, por ser maior, ele comporta maior quantidade de líquido e pode ser feita a maioria das medicações. Então, nessa questão aí, a insulina, a gente fica com a letra A, que é a subcutânea. Bora para a próxima. Qual dessas é a finalidade dos medicamentos que tem por objetivo a melhora dos sintomas? Eita, essa questão fala das finalidades. Nós vimos um capítulo sobre isso, né? Que falava sobre as finalidades dos medicamentos. Então, nós vimos que o medicamento ele pode ter uma finalidade curativa, uma finalidade diagnóstica, uma paliativa e uma finalidade de prevenção. Aqui a questão que é o que vai melhorar só os sintomas, apenas os sintomas. Quem lembra aí qual é? Tô escutando. Quem falou? Paliativa acertou. Então, a finalidade curativa é quando eu vou realmente matar o micro-organismo, né? Matar a causa da doença. Na diagnóstica, são algumas substâncias que a gente utiliza como contraste para ajudar em alguns exames. Então, não tem nada a ver com o que a questão quer. E aí, na C, realmente, paliativa. Paliativa ou sintomática também pode ser chamada. Então, as medicações que têm finalidades paliativas são medicações que vão fazer auxílio, melhora dos sintomas, mas não necessariamente vão tratar a doença, certo? E as medicações preventivas são, por exemplo, as vacinas, as vitaminas, né? Que a gente utiliza antes de adoecer. Bora, mais uma. O que são medicamentos alopátricos? Gente, a gente viu algumas doutrinas, né? Então, nós falamos sobre a alopatia e nós falamos sobre a homeopatia. Certo? Também falamos sobre medicamentos fitoterápicos, né? E a gente viu que os medicamentos alopáticos são o quê? Bora lá. Letra A, produzidos conforme a demanda. B, medicamentos convencionais. Talvez, bora lá. C, baseado na natureza. D, produzido em farmácia de manipulação. Gente, as medicações alopáticas são as medicações comerciais, as medicações convencionais. Certo? Então, todas as medicações alopáticas são as que a gente conhece, os comprimidos, as drages, as cápsulas que a gente conhece. Elas podem até ser produzidas na farmácia de manipulação, viu? A letra D poderia até estar certa. Mas lembrando aí das doutrinas, né? As medicações de cunho homeopático, já são medicações que seguem outra regra, eles acreditam nas doses muito mínimas de medicamentos, né? A medicação ela é diluída, ela é agitada, energizada, geralmente são medicações em forma de fluidos, de líquidos, né?
que são feitas apenas gotinhas daquele medicamento, e as medicações que são à base de vegetais, né? Aí elas já são chamadas de fitoterápicos, certo? Então, lembrem aí dessas doutrinas que são importantes, mas a mais importante são as alopáticas, que são as medicações que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver no nosso dia a dia, certo? Bora lá. Outro, são chamados de antipiréticos. Eita, quem lembra aí sobre classe de medicamentos? Antipiréticos de febre, então antifebre, né? Utilizado para regular a temperatura corporal. Bora ver. Letra A, antibióticos. Letra B, anticoncepcionais. Letra C, laxante. Letra D, antitérmico. Gente, essa tá na cara, né? Antipirético é a mesma coisa que antitérmico, antitemperatura. Então, letra... Eita, tá errado aqui, viu? Ó, a professora foi boicotada pelo próprio slide. Gente, não é a letra B, não. É a letra D. É antitérmico, certo? A questão aqui que foi errada. É antitérmico. Os antibióticos são medicamentos que não vão causar melhora da febre diretamente, porque eles vão matar o micro-organismo e aí, consequentemente, pode ser que lá na frente o paciente não sinta mais febre, mas eles não agem diretamente na febre. Quem age diretamente na febre são os sintomáticos, são medicamentos antitérmicos ou antipiréticos, como a gente tá vendo aí, né? Anticoncepcional nada a ver, não tem nada a ver com febre, e laxantes muito menos, tá? Bora pro próximo. O que são antibióticos? Essa aqui já dei de graça, né? Bora ler as alternativas. Letra A, toda substância capaz de matar ou inibir o crescimento de bactérias. B, toda substância capaz de matar ou inibir o crescimento de bactérias e vírus. C, toda substância capaz de matar ou inibir o crescimento de protozoários. D, todas substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento de fungo e vírus. Gente, nós vimos aí que os antibióticos, eles têm sua ação e eficácia contra qual micro-organismo? Tô escutando daqui vocês falando. Contra bactérias, isso mesmo, tá? Então, a letra A é que tá correta. A gente já sabe, e aí eu já conversei com vocês, que os antibióticos, eles não têm ação comprovada contra vírus, né? Contra protozoários. Então, a gente tem que, sim, focar nisso, até para evitar medicação em excesso, para evitar as pessoas tomarem medicação errada, tá? Então, não é toda doença que vai ser eficaz o uso de antibiótico, e sim as doenças bacterianas, tá, gente? Bora lá. Qual as duas classes de anti-inflamatórios? Eita, a gente teve uma aula, né, de anti-inflamatórios. Letra A, antibióticos e ANES. Oxe, antibiótico tem nada a ver, né? B, ANES e corticoides. C, esteroides e antiácidos. D, corticoides e fúngicos. Gente, a letra A a gente já elimina, porque é ridículo, antibiótico, né? Antibiótico é outra classe, tem nada a ver com anti-inflamatório. A letra B, ANES, que é... E aí, quem lembra o que são ANES, hein? Gente, ANES é a sigla para anti-inflamatórios não esteroides e corticoides. Então, a letra B é que tá certa. Lembram que eu falei para vocês que os anti-inflamatórios, eles se dividem em dois tipos, os tradicionais, que são os não esteroides e os não esteroidais, e também nós temos os corticoides, que são os à base de hormônios, são os anti-inflamatórios esteroidais. Então, a letra B aí é que tá correta, certo? Ok. Por que a C tá errada? Porque tem antiácido. O antiácido tem nada a ver com anti-inflamatório, né? E a letra D tá errada porque tem fúngicos. Também não tem nada a ver com anti-inflamatórios. Mas, além dessas classes, vamos revisar outras importantes, tá? Então, a gente também falou sobre os antialérgicos, né? A importância desses medicamentos no tratamento de alergias, no controle aí dos sintomas alérgicos. São medicamentos muito usados e muito vendidos em farmácias. Falamos também sobre medicamentos antidepressivos aí, que são utilizados, né, para a depressão. Então, para pacientes que têm depressão, que têm aí alguma causa biológica para a depressão e precisa tratar. Muita gente acha que depressão é besteira, mas não é, certo? Depressão é coisa séria e pode sim ser tratada com medicação e auxílio e ajuda da terapia, do psiquiatra, do psicólogo, né? Vimos também alguns medicamentos sedativos, aí entram os benzodiazepínicos, o diazepam, bromazepam, né? Aqui eu tô só comentando as classes de medicamentos, tá, gente? Vocês não precisam decorar essas classes. Aqui é só para vocês saberem qual é a classe. Então, quando eu lembro lá dos diazepam, do bromazepam, do lorazepam, todos terminam em pan. Eu tenho que lembrar que eles são aí medicações hipnóticas que têm aí funções, às vezes, sedativas, né?
e que muitas vezes estão atuando como ansiolíticos, medicamentos que vão diminuir a ansiedade e podem até induzir o sono. Outra classe importante que nós também falamos são os psicóticos, né? Medicamentos para transtornos aí psiquiátricos de todos os tipos que você imaginar. É uma classe importante também. Como os antihipertensivos. Gente, antihipertensivos vocês vão vender demais em farmácia, viu? E vocês vão ver demais. Então, só o que tem são antihipertensivos de todas as classes, jeitos, cores, de todo jeito que você imaginar. E aí também nesse módulo a gente falou dos tipos de medicamentos, né? Então nós falamos o que é uma medicação de referência, que é aquele produto de marca, aquele produto original, né? Aquele produto que foi o pioneiro, o primeiro que surgiu, ele é chamado de referência. E aí vimos também que medicações genéricas são feitas com a mesma formulação do de referência, passam pelos mesmos testes, mas que por ter incentivo fiscal, né, por ter ali um incentivo, um valor custeado pelo governo na produção, eles acabam sendo mais baratos. Então, por isso que o genérico é mais barato. Já o similar, a gente também falou sobre a historinha dele, né? Nós vimos aí que os similares são medicamentos que são feitos por outro laboratório, não o de referência, e que realmente tentam produzir a mesma medicação e que tem a mesma eficácia do de referência. Mas nem todos os similares têm comprovação de eficácia, então é importante que a gente sempre que consuma um similar, né, ou que trabalhe em uma farmácia que venda similares, sempre visualize lá, pesquise no site da Anvisa se aquele similar ele tem comprovação, certo? Se ele age da mesma forma que o de referência. Lembrem disso. Lembrem também, gente, das caixinhas. Sempre que tiver medicação genérica, vai ter lá, ó, uma tarjinha amarela bem grande para dizer que aquela medicação, ela é genérica, tá bom? Os outros não obrigatoriamente têm tarjas, tá? Mas a gente vai falar de tarjas mais à frente, não se preocupe. Mas a amarela vocês têm que lembrar que é de genérico. Ok? Gente, aí também, para terminar esse módulo de maneira diferente, eu não quero formulário essa semana, eu não quero que vocês respondam o exercício, eu quero que vocês gravem um áudio, mandem para o grupo falando, certo? Ou mandem para mim falando sobre o módulo que a gente acabou de ver, certo? Então, eu quero que vocês vejam aí e me falem qual foi o capítulo que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção e o que você mais aprendeu nesse módulo, certo? Eu aguardo a participação de vocês, porque é a partir dessa participação que a gente vai contar a presença e a nota de vocês. Então, não deixem de fazer isso, certo? Senão a gente não vai ter como contabilizar quem foi que fez, quem foi que não fez, e a gente precisa disso, precisa desse áudio para dar a pontuação de vocês e dar a presença. Se vocês ficarem muito acanhados, vocês podem digitar, certo? Falar qual foi o capítulo que vocês mais gostaram, porque o que vocês mais aprenderam nesse módulo, ou gravar um áudio no individual para mim, não tem problema, certo? Mas desde que vocês façam isso, tô desafiando, mudando aí a estratégia pra gente se conhecer melhor, para vocês me darem esse feedback, tá certo? Então eu aguardo vocês no nosso próximo conteúdo, vem coisa nova, vem coisa boa aí. Nós vamos começar o módulo de primeiros socorros, já nós estaremos de maneira presencial, né? A gente retoma os pontos principais do módulo de atendente de farmácia, algo mais prático, algo mais do dia a dia, e já também inicia primeiros socorros, fazendo todas as práticas que a gente precisar, tá bom? Então, até a próxima. Beijão, gente!